E aí, galera do YouTube, estou aparecendo hoje para falar com vocês sobre como o modo caverna me trouxe um glow up e a minha dificuldade em viver na caverna. Vocês já repararam que eu sempre pauso nessa hora? E tem sempre um corte porque eu esqueço o nome dos meus títulos. Muito chique eu fazendo vídeo com roteiro, né? Também estou amando. Primeiramente, explicando o título, eu vejo bastante vídeos, acho que deve ser meu algoritmo, porque eu vejo muitos vídeos no YouTube sobre disciplina, hábitos, mais ou menos um monte de vídeo parecido com esses que eu produzo, só que o meu é do meu jeitinho. E começou a aparecer bastante vídeo de glow up. E apareceu também nos comentários aí um pedido para eu falar, né, sobre glow up. Vai ser bem interessante. Para quem não sabe, glow up, acho que eu falei errado, acho que é glow up. Enfim, diversidades de sotaques. É quando a pessoa, ela muda, né? Ela tá feiosa, ou se sentindo feiosa e ela parece bonita. É tipo nos filmes que a nerd sempre usa óculos e aí no glow up dela, ela simplesmente acorda um dia sem miopia, né? E para de dividir o cabelo no meio. E aí eu juntei nesse vídeo também um pouco sobre o modo caverna, que é uma galera que se retira das redes sociais e elas se sentem nesse modo caverna. É mais ou menos isso que eu senti também quando eu parei de mexer nas redes sociais. Para quem não sabe, eu comecei a publicar vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Tem a minha playlist sobre como eu tento lidar com essas redes. É uma coisa que até hoje eu tenho bastante dificuldade. Vira e mexe, eu instalo e fico por várias horas, e aí eu fico com raiva de ter perdido aquelas horas, aí eu desinstalo de novo, revejo muito essas minhas playlists, porque são dicas realmente muito boas e práticas para diminuir as redes, porque eu realmente não tô conseguindo equilibrar. Quando eu tenho o Instagram, eu fico muitas horas. Não era disso que eu tava falando do modo caverna. Muita gente tá aparecendo e falando sobre modo caverna, que é mais ou menos esse momento que você meio que para de falar para as pessoas o que você está fazendo, você só fica ali naquele momento foco, você consegue colocar em prática ali seus planos e tal. E eu reparei que quando eu saí das redes sociais eu acabei entrando nesse modo caverna. E eu acho que na verdade foi até isso que pode ter dado uma ideia de um glow up, porque as redes sociais elas trouxeram muito esse negócio de que a gente pode ver as pessoas sempre. Eu moro fora, então é meio normal que eu demore para ver as pessoas e quando eu vejo eu estranhe elas, porque elas mudaram, porque faz meses ou anos que eu não vejo aquela pessoa. Então, eu acho que muito dessas ideias de que as pessoas mudaram, seja porque elas pararam de postar muito assim e depois do nada ela posta toda bonitona. Então eu relacionei aqui um pouco essa ideia do modo caverna com o glow up, porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa acaba fazendo quando ela quer entrar numa mudança de vida, numa melhora, ela quer, né, entender ali o que tá acontecendo, o que tá sendo feito de errado, o que precisa melhorar para ter esse glow up, essa melhora de vida, seja com aparência, seja com projetos, enfim, é se isolar e tentar entender o que ela tá fazendo. Também trouxe um pouco aqui sobre a minha dificuldade de viver no modo caverna. Eu sempre tô aparecendo em algum lugar, igual agora eu tenho vídeos gigantes que eu continuo falando muito. É uma característica minha, eu gosto sempre de estar falando com alguém, ajudando pessoas. Enfim, é um tópico lá na frente, deixa eu começar logo. E para não fugir muito do padrão do canal, eu trouxe aqui 5 tópicos para falar para vocês. O primeiro eu acabei já falando, mas era o que é o modo caverna e como eu entrei nele sem querer. Acho que a gente acaba entrando nesse modo caverna, nesse modo que misteriosa, que será que ela tá fazendo, quando a gente simplesmente não posta nada e não vê nada de ninguém. Também tem essa segunda parte, porque tem gente que não tem dificuldade de entrar ali e não postar nada. Não é o meu caso. Quando eu entro, eu quero postar. Eu quero ser vista, eu quero ser aplaudida. E o meu Instagram sabe disso. Então, quando eu entro, ele entrega meus stories, que é uma beleza. Nunca te entregue assim desse jeito antes, mas agora tá entregando até com o perfil fechado. Pra essas pessoas que acabam não tendo essa dificuldade de postar muito, ela acaba ocupando o tempo dela vendo muito conteúdo. Então, eu acho que o modo caverna, pra mim, ele aconteceu quando eu consegui meio que me isolar tanto de saber o que as pessoas estavam fazendo, quanto também não falar tanto para as pessoas o que eu estava fazendo, que era uma coisa que eu fazia demais. Eu não fiz isso de propósito. Eu lembro que eu comecei com esse negócio de sair das redes sociais perto do fim do ano, que é um momento muito deprimente para mim, porque estando aqui, onde o fim de ano é totalmente diferente a cultura e o jeito como eles passam e é frio,
e cinzento, enfim. Estando aqui, né, na Irlanda, eu acabo vendo as coisas do Brasil e me deixava muito triste. Eu não entendia nem o que eu tava fazendo da minha vida aqui, eu ficava assim, perdia todos os sentidos. Então, para evitar ver as coisas dos outros, eu parei de entrar, parando de entrar, parei de postar. E aí, desse jeito, quando eu reapareço de vez em quando, pode ser que dá uma ideia de glow up. Mas na verdade eu só tava trabalhando assim nas minhas coisas e reaprendendo a viver sem as redes sociais, que eu acho que é uma coisa que mais pra frente vai ser um tema mesmo, sabe? Como reaprender a viver sem o celular, porque as pessoas hoje parecem que não conseguem. Eu digo isso por mim mesma. O segundo tópico que eu trouxe aqui, na verdade, é uma pergunta. Eu tive um glow up ou eu só passei a me olhar mais? Muitas coisas que eu vejo que eu melhorei não são frutos de eu ter buscado efetivamente aquelas melhoras. Um exemplo disso, eu tô percebendo que eu tô com um corpo um pouco mais forte, tá? Realmente começando a desenhar meus músculos e tal. E isso não é uma coisa que eu busquei ativamente, muito focada nos músculos em si, na aparência que meu corpo ia ter quando começasse a aparecer os músculos. Foram outras coisas que eu fui fazendo pra mim mesma, como eu falei nos vídeos até de exercício físico. Eu comecei a focar em pequenas metas, não visíveis, mas eu queria ter força para fazer barra. Até hoje eu não consigo, mas o processo e o treinamento em prol desse objetivo, que é uma coisa que simplesmente apareceu na minha cabeça, eu falei, eu acho bonito as pessoas que fazem barra, eu acho um exercício legal, eu acho que eu vou ficar muito feliz quando um dia eu conseguir fazer isso, acabou trazendo como consequência as melhoras do meu corpo. E esse desejo de fazer esse tipo de exercício foi uma coisa que eu parei e pensei, nossa, quais coisas eu quero fazer? Quais coisas eu tinha vontade de fazer? Ali é um sonho, uma coisa pode ser até meio besta, mas eu desisti porque eu achei que nunca eu ia conseguir. Um dos meus objetivos, tô falando aqui pra vocês, mas era um pouco segredo, eu tenho muita vontade na minha vida de fazer abertura zero. Eu acho muito lindo o espacate. E eu não sei se um dia eu vou conseguir fazer. Mas, com esse momento de reflexão, o tédio de ficar sem as redes sociais, eu comecei a reparar e relembrar algumas coisas que eu tinha vontade. Tinha livros que eu tinha vontade de ler, ainda estão na minha lista, mas tô caminhando em direção a isso. Então, várias coisinhas, vários sonhos, vários objetivos que eu acabei esquecendo, ou mesmo querendo não lembrar. Toda vez que vinha como uma cobrança. Nossa, eu queria fazer isso, não tô fazendo nada a respeito disso. Eu parei de ignorar essas coisas. Com o tempo extra que eu acabei tendo, não olhando a vida dos outros, eu comecei a olhar mais pra mim, cuidar mais de mim, e isso começou a refletir no meu corpo, na minha aparência, na minha felicidade, no jeito como eu socializo. Então, ironicamente, nesse segundo tópico, a conclusão que eu tenho é que quando a pessoa tá buscando uma melhora na aparência, pode ser que ela consiga, se ela buscasse com muita intensidade, porque tudo que você faz com foco, a tendência é que você consiga conquistar. Mas vamos supor que eu quisesse emagrecer 5 quilos. Se eu ficasse só com esse foco de emagrecer 5 quilos, eu faria várias coisas que eu sei que eu não vou conseguir dar continuidade puramente para chegar nesse objetivo. E quando eu chegasse nele, eu ia perceber que tudo que eu fiz para chegar nesses 5 quilos a menos era tão sacrificante que eu prefiro não ter esse resultado. E aí eu vou ou ganhar os 5 quilos de volta e muito provavelmente eu vou ganhar até mais. Por quê? Restrição, um foco muito grande em alguma coisa que você aperta muito, coloca muita pressão, uma hora você vai cansar, você vai explodir, você vai largar a mão. Então, eu diria que o resultado, né, o glow up, tanto de aparência como em outras áreas da vida, ele vem de você só prestar mais atenção em você, no que você quer e tomar como responsabilidade a tarefa diária, que é difícil, mas necessária de se fazer feliz, de perceber o que você tem de bom na sua vida, de pegar as coisas ruins, encarar elas e tentar melhorar se for possível. Se não for possível, tentar juntar forças ali para você lutar com aquilo que faz parte da sua vida e encarar a vida como, né, adultos. Eu sei que é meio duro isso, mas infelizmente é isso, a vida de adulto é isso. E ajuda muito quando você se olha mais, se percebe mais e coloca você mesmo como centro, né? Não ficar olhando ali o que os outros conseguem ter e você não, o que os outros conseguem conquistar e você não. A terceira coisa que começou a acontecer quando eu entrei nesse modo caverna foram os monólogos internos. A gente começa a ter muito mais tempo para pensar quando você não tá preenchendo os vazios com entretenimento. E esse entretenimento é tanto o Instagram que eu falo tanto mal e
contra e tento sair, mas pra mim, por exemplo, começou a virar o YouTube. Muitas vezes, ao invés de eu simplesmente tomar meu café em paz, fazer alguma coisa no trabalho, no silêncio, ficar aquele momento assim, só acordada, mas não necessariamente fazendo alguma coisa, eu comecei a preencher isso muito com o YouTube. Então, eu começava a ver vários vídeos de coisas que eu deveria fazer, que ia melhorar minha vida, e isso ia enchendo minha cabeça de novo, não das mesmas coisas que no Instagram, que são as vidas já expostas ali, com as maravilhas e felicidades, mas com um monte de coisa que eu tinha que fazer. Você tem que fazer isso vai melhorar a sua vida. Então, assim, eu troquei um monte de informação por outro monte de informação, pra mim, melhor, porque mais selecionadas e mais de acordo com o meu gosto, um pouco mais controladas, mas o excesso nunca é bom. E aí eu tentei parar mesmo, ter uns momentos ali de pensar, de escrever, e nos meus monólogos internos, né, comecei a conversar comigo mesma, assim, porque é muito doido, né, a gente sempre tá conversando com a gente mesmo, todo o nosso pensamento, ele é você falando com você mesmo, preciso fazer aquilo, tal. Então, eu comecei a ter essa conclusão nos meus monólogos internos que eu preciso mais de mim, eu preciso prestar mais atenção em mim. Tem várias coisas que a gente precisa fazer, a gente sabe que a gente precisa fazer, a gente sabe que dá pra gente tentar fazer, mas a gente acaba negligenciando. Por exemplo, isso eu já falei nos outros vídeos de alimentação. Água, precisa beber água. Isso é uma coisa meio trabalhosa, né? Você tem que ter sempre uma garrafinha, você tem que lembrar sempre de beber. Você vai acabar tendo que ir no banheiro várias vezes, isso enche o saco no começo. Coisas bestas, assim, que muitas vezes as pessoas já pensam assim, não, quero melhorar a aparência, já pensa nas coisas impossíveis e caras. Mas, meu dente, eu sou muito elogiada aqui na Irlanda pelo meu dente, e eu sei que meu dente é muito bonito. Mas isso é uma coisa que muitas vezes dá pra controlar. Você precisa ter sua higiene em dia, passar fio dental, uma coisa horrível que eu odeio, escovar os dentes, quando possível passar no dentista, fazer um check-up, todas essas coisas. Eu não estou falando de procedimentos para melhorar sua aparência, às vezes são coisas até do seu dia a dia, que já dá para melhorar um pouco sua aparência, cuidar mais do meu cabelo. Hoje em dia eu tenho que passar sempre uns creminhos, umas coisas que eu sei que tem que passar, eu odiava, mas agora eu já entendi. Passar uns negocinhos na cara, que às vezes fica até esticando a cara de tão ressecada com a água quente daqui. Então eu comecei a reparar mais umas carências assim que eu tinha e eu não ligava. E eu comecei só a prestar mais atenção nessas coisas e suprir mais essas coisas pra mim mesma. O cuidado com a alimentação, que também já é outra coisa que leva bastante tempo. Então, reparar nas minhas necessidades e realmente cuidar dessas necessidades, dedicar tempo, estudar sobre isso. Por exemplo, se você quer melhorar sua dieta, você não tem muitas ideias, ou você fala, não sei cozinhar, então você vai ter que aprender. Então vai ter que começar aí, joga no YouTube, ideias de dieta, que é mais ou menos o que as pessoas que estão aqui nesse vídeo devem já estar fazendo, né? Buscar vídeos de pessoas que vivem ali algo parecido com o que você quer, para você tentar se espelhar. Só não esquece do momento de realmente parar e refletir nessas coisas e principalmente colocar em prática, porque senão não adianta muito. A quarta coisa que surgiu nesses momentos mais de isolamento que eu comecei a ter foram diálogos terapêuticos e a conclusão de que eu preciso dos outros. Conforme eu saí da super interação das redes sociais, quer dizer, do Instagram em específico, eu comecei a interagir muito mais com os meus amigos através do WhatsApp. Comecei a conversar mais, ouvi muitos áudios grandes das pessoas que elas estavam falando pra mim sobre a vida delas. Também mandei muitos áudios grandes. Tem pessoas que, por mais que estão muito longe de mim, eu sei mais ou menos o que tá acontecendo na vida delas, porque tem uma preocupação da parte delas de me atualizar e eu também tenho a preocupação de fazer isso. E essas coisas levam um pouco de tempo. E é um tempo diferente de, por exemplo, eu quero mostrar pra uma amiga minha que eu me importo com ela, que eu quero saber como que tá a vida dela. É muito mais importante que eu responda uma mensagem dela no WhatsApp do que eu só entrar no Instagram dela e curtir a última foto que ela postou ou visualizar os stories dela. Porque você entende que a profundidade dessas interações são muito diferentes. Você entrar, você pode às vezes ter curtido até sem querer, a pessoa nem vai saber ou você comentar. Mas quando você entra ali na conversa com a pessoa, manda uma pergunta ou responde alguma coisa que a pessoa te perguntou com um pouco mais de dedicação, eu comecei a reparar então que esse isolamento, né, que eu comecei a ter das redes sociais, ele começou a ser suprido com o WhatsApp, através das minhas conversas com as minhas amigas.
E o WhatsApp porque é a única forma que eu tenho de conversar com elas hoje, mas provavelmente se eu estivesse no Brasil seriam mais encontros que com certeza eu faria com elas para conversar sempre. E aí nessas trocas, né, de ideias, de vivências, eu fui tendo dicas delas, de coisas que elas fazem, que ajuda muito no dia a dia, de talvez desejos que eu tenho, e também fui falando coisas do meu dia a dia que podem ter ajudado elas. Então não tem como você simplesmente melhorar sozinho, né? Você tem aquele momento de isolamento, entendi o que eu quero, e aí partir para falar com alguém sobre coisas que você tá almejando, tendo pessoas ali que já conseguem fazer esses tipos de coisas que você quer conquistar, elas vão te ajudar. Um outro exemplo besta, esses dias eu entrei no Instagram e postei que eu não sei fazer barra e que tô muito triste e que odeio todo mundo que consegue, porque eu não consigo. E aí nisso, um monte de gente reagiu, falou: meu, faz esse tipo de exercício, talvez seja isso que você tá errando. E isso foi me animando bastante. Então eu comecei a reparar que tanto o isolamento foi necessário, quanto depois estar me reaproximando das pessoas foi bastante importante. O que nos leva à quinta ideia desse vídeo, que são os monólogos com a câmera, que é o que eu tô fazendo agora, né? Você tá me vendo aí, mas eu tô assim, eu e a câmera e uma lâmpada e torcendo pra minha vizinha não bater no teto, porque quando eu falo de noite ela bate no teto, pra eu calar a boca. Eu quero e sinto que posso ajudar. Isso foi uma conclusão que eu tive conversando com uma amiga e depois na terapia, a terapeuta falou a mesma coisa. E eu achei muito interessante essas conexões. Muitas coisas que eu converso com as minhas amigas, depois na terapia eu vejo a terapeuta falando e eu acho isso super legal, porque realmente só confirma essa ideia que eu falei de antes, né? Que a gente precisa realmente estar com outras pessoas, porque a gente chega em conclusões bem legais. Essa conclusão que já justifica aí a minha dificuldade de viver na caverna, porque eu sinto que eu aprendo muitas coisas, eu gosto, né? Eu dedico bastante tempo para aprender coisas assim com profundidade. Eu sou muito intensa, eu sou muito devagar para progredir em algumas coisas, porque eu gosto de ir bem no detalhe e eu consigo explicar de uma forma um pouco mais didática. E as pessoas gostavam bastante quando eu dava aula de inglês, por isso que eu acho que eu acabava desmistificando alguns assuntos que são muito complexos e expondo de uma forma mais prática, mais didática, em tópicos. E eu comecei a descobrir com esses monólogos que eu tô tendo aqui com a câmera, que eu imagino que você esteja me assistindo agora, que eu sou uma pessoa muito organizada, que eu gosto de fazer listas de coisas e que essas listas de coisas podem ajudar pessoas a conseguir conquistar coisas ou que eu tenho e elas gostam e elas querem ter, ou muitas vezes, eu posso citar vários alunos meus da época que eu dava aula de inglês, pegam a minha lição ali, superam muito as expectativas e tudo que eu mesma faço. E eu aproveito essa oportunidade até para falar para vocês que esse canal eu não tô aqui para ficar cagando regra, falando para vocês o que vocês precisam fazer, apontar, não conheço, nem sei. As pessoas às vezes assistem, nem comentam, nem sei quem tá assistindo, não conheço nada da vida de vocês, mas no geral eu coloco coisas aqui que eu acho que serviriam ali num contexto geral para as pessoas, ou eu conto com a inteligência de vocês de filtrar, talvez eu coloque ali 10 dicas e 2 sejam úteis para vocês. Então a ideia desse canal é exatamente essa, e é essa a coisa que tá me salvando desse modo caverna, né, que eu não tô querendo ficar isolada, não tô querendo, tipo, ser aquela pessoa extremamente... Eu tava, na verdade, querendo, mas não faz parte da minha personalidade ser aquela pessoa que não conta nada pra ninguém, que fica ali silenciosa. Então eu espero que vocês não interpretem mal quando eu coloco regras e coisas que sejam legais, talvez pra você evoluir, ou até esses linguajar mais assim chamativos. Isso tem um nome, né? É para as pessoas clicarem aqui e talvez veja uma ideia um pouco diferente, uma forma mais leve de motivar as pessoas a explorar, né, o potencial delas. Fico muito honrada com as pessoas que investem esse tempo vendo os vídeos e gostaria muito de pedir, se você vê os vídeos até o final, que você coloque aí eu vejo ou curta para eu saber que realmente tá valendo a pena de alguma forma. Tenho muitos planos ainda pro futuro desse canal, a real mesmo é que eu quero continuar tendo esse jeito com a câmera, porque eu tenho um projeto aí bem legal e misterioso que eu não vou contar ainda. E eu acredito que esse momento aqui com vocês já tá me ajudando bastante a evoluir, a aprender com as edições e com os lançamentos dos vídeos. Então, muito obrigada por me acompanhar nessa caminhada. Manda esse vídeo pra alguém que tá buscando um glow up. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!